Êxodo capítulo 25. Ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as condições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Instruções sobre a Arca da Aliança, versículo 10. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Instruções sobre a mesa. Faça também, versículo 23, faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura e 67,5 metros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Instruções sobre o candelabro, versículo 31. Faça um candelabro de ouro puro batido.
Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça, como a haste central, e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as, de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro para o candelabro e seus acessórios. Cuide que tudo isso seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Êxodo capítulo 26. Instruções sobre o tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pele de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar uma outra cortina. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles o laço das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada uma deve conter 4,5 metros de altura e 67,5 metros de largura, com as 2 hastes na parte inferior ou com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo.
Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o outro lado do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com as 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que fica virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura às armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro, presos em 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro e apoiada sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia. Revista-as com ouro e pendure nelas as cortinas com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Êxodo capítulo 27. Instruções sobre o altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para a carne e o braseiro, todo de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze.
passe as varas por dentro das argolas dos dois lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Instruções para o pátio, versículo 9. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido, com 2,5 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. A iluminação do tabernáculo, versículo 20. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Esta é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração.